Deus quer pegar aquele vagabundo, aquele elemento, aquele e Deus quer que ele também reconheça Deus. É por isso que eu sou cristão, gente. E é por isso que eu prego o Evangelho. Podem até falar muitas coisas do Evangelho, como tem falado, mas eu acho que esta mensagem vale a pena ser vivida. Eu acho que vale a pena ser crente. E eu acho que vale a pena estar na igreja. Porque na igreja, a igreja pode mandar o elemento para o inferno, mas também chama muita gente para o céu. Sabia disso? Tem igreja que tem uma facilidade de mandar os irmãos para o inferno. Mas eu dou glória a Deus porque a igreja tem mandado muito mais gente, ao meu parecer, para o céu do que mesmo para o inferno. E Deus ouve a oração, porque aquele homem agora está muito angustiado. No versículo 12 diz que na angústia de Manassés, ele suplicou, porque ele estava tão angustiado. Agora aquele menino mimado, aquele menino que tinha tudo, que não soube lidar com poder, agora ele está angustiado. E ele faz uma súplica ao seu Deus. E ele se humilhou muito perante Deus dos seus pais. E Deus atendeu a oração de Manassés. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer para você uma coisa. Se tem uma coisa que derrete o coração de Deus, é um homem que se humilha na presença dele. Se tem uma coisa que Deus não consegue manter, não é? É a sua dureza de coração. Quando alguém que ainda tenha feito muitas atrocidades, mas agora se humilha, Deus não consegue. Deus não consegue. E o seu olhar imediatamente muda em relação àquele homem. Mas pastor, eu tenho um parente muito ruim. Eu tenho um amigo, um conhecido muito ruim. É que ele não pode, ele jamais. Eu digo para você uma coisa: se esse cidadão ruim que você está dizendo permitir, Deus ama. Ei, Deus ama. Aliás, a melhor forma de Deus demonstrar o seu amor é pegando essas pessoas que parecem não ter saída. E eu quero te falar uma coisa. Por isso que essa igreja está aqui hoje completando 11 anos. Porque vale a pena viver esse evangelho. Porque Deus tem um amor imensurável por nós, seres humanos. Deus valoriza você. Deus valoriza o homem. E Deus olhou para Manassés e falou: não, filho, agora você vai voltar. Eu vou restituir o teu reino. Muita gente poderia dizer: eu não entendo o Deus de Israel. Está endossando o safado de novo. Mas não foi assim mais. Muito embora, irmãos, Israel estava tão distante de Deus que ele não conseguiu reverter o quadro. Mas quando ele chegou de novo no poder, ele mandou arrancar todos os ídolos, mandou arrancar toda a idolatria que havia em Israel, e ele declarou que a partir daquele dia Deus era Deus em Israel. Aí eu volto lá para o menino de Itaporã. Será que Deus ama aquele moço? Será que Deus ama o maníaco do parque que está preso na São Paulo? Será que Deus ama o maníaco da cruz que está preso? Aliás, o maníaco da cruz agora está no manicômio, né? Detectar que ele tem problema mental. Deus ama essas pessoas. Deus ama você. Deus te ama. Talvez você olhe para você mesmo e você diz: Deus não pode me amar. Eu sou assim, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Ei, para com isso. Deus te ama. Deus te ama. Eu tenho um amigo por nome de Adriano Urban, descendente de alemão. Estuda comigo. Adriano saiu da faculdade, ele mora em Maracaju,
Ele fica ali naquele posto, na quadra da igreja do relógio, aquele posto de gasolina, para esperar a van que vai para Maracaju. Um dia desse ele sai um pouco mais cedo da aula, ele fica lá no posto esperando a van passar. De repente, ele que está assim, olha para o outro lado da rua, tem 3 prostitutas do outro lado. Imediatamente o Espírito Santo toca no coração dele e diz: Adriano, vai lá e fala de mim para elas. Aí ele fala assim: o senhor deve estar de brincadeira comigo. Não pode. Todo mundo me conhece. Passar alguém aqui da van, de alguém de Maracaju, e me ver conversando com essas mulheres, vão falar assim: o Adriano é um safado. Aí ela diz que vai para a faculdade, mas fica moerada aí, Dourados. Não dá não, senhor. Eu vou virar para cá e o senhor dá um jeito nesse povo aí. E porque ele olhou, as 3 foram embora. Ele falou: ufa, ainda bem. E ele ficou por ali, gastando tempo daqui um pouco, mais 3 no mesmo lugar. A mesma voz fala assim: Adriano, vai lá e fala de mim para elas. Aí ele falou assim: tá bom, Senhor, vamos fazer o seguinte então. Se é mesmo o Senhor que está falando comigo, eu vou colocar a mão na minha bolsa, na minha pasta da escola, na faculdade, e vai ter 3 folhetos, e eu vou lá então. Irmãos, ele coloca a mão no sobrebolso da pasta e tira de lá 3 panfletinhos. Ele olhou e falou assim: tá bom, agora eu vou. Chegou lá: ô moço, tudo bem? Deixa eu precisava conversar com vocês, tal. E começou a falar de Jesus. Uma delas não queria ouvir muito, estava arrumando a meia, machado. O que esse cara quer aí? Não falou, ele estava falando de Jesus para nós. Aí ele falou: Jesus? Quando falou Jesus, elas pararam. E ele começou a falar de Cristo, do amor de Jesus. E uma delas falou assim: sabe, moço, eu não posso mais me aproximar de Deus. Eu já fui crente da Deus é amor, e hoje eu estou nessa vida. Eu não posso mais voltar. E o Adriano teve a oportunidade de dizer para elas que não, que Deus podia sim retomá-las e fazê-las vasos de bênção. De repente chegou um carro, deu uma buzinada, chamando, querendo contratar o serviço de uma delas. Uma delas falou assim: sai daqui, rapaz, está vendo que o pastor está falando de Deus para nós? Vai embora! E ele foi embora. E o Adriano teve então a oportunidade de falar de Cristo para aquelas moças, aquelas mulheres. Mas a visão delas em relação a Deus é que elas eram impuras demais para serem de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus está no meio daquelas mulheres também. Como assim, pastor? Como é que é esse negócio aí? Deus está lá porque Deus quer atrair essas pessoas para Ele. E eu me alegro em dizer isso no sentido que, se hoje nós estamos aqui, é porque a igreja está fazendo uma diferença nesse lugar, onde quer que elas tenham sido plantadas. Pessoas que estavam outrora lá, agora podem estar aqui, recebendo o amor de Deus. O amor de Deus. Eu acho que a igreja existe para isso, para buscar pessoas que elas possam ter contato com o amor de Deus. Por isso a gente não pode, de maneira alguma, irmãos, afastar as pessoas da igreja, mas muito pelo contrário, atraí-las para Cristo, atraí-las para Deus. Porque Manassés foi um homem terrível, mas se humilhou e Deus aceitou a sua oração de glória. Aliás, Deus aceitou a oração daquele homem. Por isso você vai sair daqui hoje e você vai olhar para a sua família, você vai olhar para as pessoas na rua e você vai dizer: ainda que elas estejam perdidas, mas Deus ama essas pessoas. Deus te ama. O amor de Deus não tem limite, é ilimitado. E eu vejo isso pelo versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu seu Filho, único Filho, unigênito, para que todos aqueles que nele creem não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. Deus te ama.
Deus te ama. Deus ama o mais terrível dos homens, aquele que está lá trancafiado, sete chaves numa cadeia, aquele que já não tem mais senso de humanidade. Deus ama. Deus ama. Agora, por outro lado, eu devo dizer também que nós devemos aprender a perdoar aquele que faz atrocidade, aquele que comete coisas terríveis, aquele que parece não ter mais saída nem solução. Deus ama. Amém? Eu gostaria que os amados colocassem de pé agora em nome de Jesus. Eu sei que você entendeu o certo dessa mensagem. E se você não entendeu, eu vou falar em poucas palavras agora. Ainda que você esteja na igreja, ou ainda que você não seja desta igreja, ou ainda que você seja da igreja, mas você fala, eu estou tão distante de Deus.